verdade, nenhum aviso que eu esteja lembrando. Sim, lembrei de um. Então, próxima semana tem conferência em catalão na Igreja Batista Fundamental. O pastor Paulo vai estar pregando ali, se não me engano, de quarta até domingo, sobre criação de filhos. Ok, está sendo feito um bom trabalho até de divulgação lá na cidade. Deus possa estar usando, né, essa conferência também para salvação de almas, ok? E aí os irmãos, a gente combina depois, nós irmos, talvez no sábado, ou outro dia, né, ok? A gente combina para nós participarmos lá também algum dia. Algum outro aviso ou lembrete? Ok, então, vamos lá. O versículo tema da série de mensagens, Romanos capítulo 5, versículo 18, que diz o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça de Deus, deu a graça, né, sobre todos os homens para a justificação de vida. O tema de hoje é os desejos do servo de Deus. Os desejos do servo de Deus. Estamos aí em Romanos capítulo 15, agora do versículo 22 ao versículo 33. Romanos capítulo 15, versículo 22 ao versículo 33. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Esperar os irmãos achar, se colocar de pé. Romanos 15, 22 ao versículo 33. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Tiraram Romanos da sua Bíblia, Romanos capítulo 15, versículo 22 ao versículo 33, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Por isso também, muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, mas agora, não tendo mais lugar nestas regiões, e tendo já há muitos anos grande desejo de ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de primeiro, em parte, me satisfazer da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes de seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluindo isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Oremos. Pai, nesse momento pedimos pela mensagem que o Senhor possa estar usando, Pai, esse miserável pecador na transmissão, que a sua palavra possa ser transmitida fielmente como ela possa ser poderosa em cada vida, tocando, convencendo,
animando, Pai, edificando cada um de acordo com o que cada um necessita. Obrigado pela segurança, obrigado pela liberdade que nós temos de pregar, principalmente sabendo que quem realmente faz a verdadeira obra é o Espírito Santo. Então somos apenas instrumentos, Pai, e por isso rogamos ao Senhor, confiantes que o Senhor vai fazer uma grande obra nessa noite na vida de cada um de nós e também na vida daqueles que estão acompanhando pelo Facebook. Em nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém. Irmão, pega o meu celular, por favor. Os irmãos podem se assentar. Aproveitando, falei do Facebook, né? Mandar aí uma boa noite para os irmãos que estão acompanhando. José Santos Zambelli, a minha cunhada Diana, também todos ali da casa, né? Deus abençoe. Não sei se o Oziel está assistindo, eu esqueço de falar do Oziel, né? Deus abençoe também. Andréa Cardoso, minha irmã Celi, Deus abençoe. E os outros que estão acompanhando, Deus abençoe também. Manda uma boa noite para nós, estaremos também alegres com a sua participação. Bom, irmãos, então, nos primeiros 11 capítulos da carta aos Romanos, nós vimos que o foco da carta, o foco do apóstolo Paulo, foi a salvação e a justificação do homem pela compaixão e o amor de Deus. E aí depois do capítulo 12 até o capítulo 15, versículo 13, a palavra de Deus então tratou mais especificamente das boas obras do salvo, daquele que é justificado pela fé. E é sempre bom lembrar e refrisar que o assunto das boas obras é tratado depois da justificação pela fé. Primeiro você é salvo, depois você mostra a sua salvação através das suas boas obras, e não o contrário. Boas obras não ganham salvação e boas obras não justifica pela fé, ok? Mas a justificação pela fé faz um cristão, e esse cristão vive de maneira agradável a Deus e também aos homens com boas obras. Nesta carta temos um dos desafios mais tremendos de toda a escritura bíblica, o desafio de ser um sacrifício vivo. Lembrando que sacrifício era morto no Velho Testamento, matava-se um animal para sacrificá-lo. Mas aqui em Romanos 12, o desafio é de nós sermos um sacrifício vivo. E não só vivo, mas santo, agradável a Deus, como um culto racional. Como quando passamos por esse texto, vimos que basicamente a nossa vida é um culto, né? Aprendemos com o irmão William, né, na quarta-feira, que o culto da próxima quarta começa a partir do momento que a gente sai daqui, né? Mas se formos ver mesmo, toda a nossa vida é um culto. Toda a nossa vida é um culto racional, como um sacrifício realmente vivo. Vimos o princípio da tolerância, vimos que temos uma liberdade perfeita em Cristo, livre dos rituais, as cerimônias e até mesmo teorias humanistas. Vimos que nossa responsabilidade é edificar em amor e não ofender, viver em harmonia e paz, buscar primeiro agradar a Deus, mas sendo também aprovado pelos homens. Vimos Cristo como nosso maior exemplo, o supremo exemplo de alguém que não agradou a si mesmo, mas a sua vida foi voltada para os outros. Ele viveu e até morreu para os outros. Vimos que a chave também de sermos bem-sucedidos nesses ensinamentos é termos o mesmo sentimentos. É sermos realmente unidos no mesmo sentimento. Essa é a chave. Hoje estaremos continuando, basicamente já entramos na conclusão da carta, então estaremos continuando nessa conclusão da carta, vendo aí alguns desejos, basicamente 4 desejos do apóstolo Paulo. E assim como tema, veremos os desejos do servo de Deus. Primeiro desejo que o apóstolo Paulo coloca aqui era o desejo de visitar os irmãos na fé que estavam em Roma. Lembrando do texto aí, o nosso texto diz o seguinte, do versículo 22 ao versículo 23, por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, mas agora
que não tenho mais demora nesses sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco. Então, o desejo, né, que ele tinha de ir ter com os romanos. Paulo, ele já havia mencionado esse desejo no início da carta. Talvez os irmãos não lembram, nem eu lembrava, quando estava estudando. Então, no início da carta, o apóstolo Paulo já tinha comentado, já tinha escrito, que ele tinha esse desejo de estar com os irmãos de Roma, mas ele sempre era impedido. E provavelmente por forças maiores. Olha lá o que diz no início da carta, no capítulo 1, versículo 10 ao versículo 13. A Bíblia nos diz o seguinte, o apóstolo Paulo aí, falando com os romanos, ele diz: pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Então você percebe? Ele tinha um grande desejo. Lembra que comentamos na mensagem passada que ele não conhecia a igreja, ele não fundou aquela igreja. E ainda assim ele escreve uma carta para aquela igreja. Né? E comentamos, talvez ele poderia estar passando aí os limites, né? Talvez querendo usurpar o cargo de pastor daquela igreja, mas não. Né? Ele amava realmente não só aquela igreja, mas todas as igrejas, todos os irmãos em Cristo. E ele queria conhecer, ele provavelmente ouviu muito sobre aquela igreja, ele conhecia alguns irmãos daquela igreja, mas não todos, e ele queria então visitar aqueles irmãos, conhecer de perto, e ter, não só visitar, mas conhecer, mas ter um bom tempo com aqueles irmãos. Talvez uma das razões de Paulo não poder visitar aqueles irmãos em Roma, seja o fato de ele estar pregando o evangelho onde Cristo não for anunciado. E isso realmente tomou muito o seu tempo, de forma que ele não conseguia. Então ele sempre, como ele diz, ele sempre propunha, ele sempre talvez planejava algo, mas muitas vezes o ministério tomava o seu tempo. E aí ele não conseguia visitar aqueles irmãos. Romanos 15, versículo 20, a Bíblia também nos diz aí o versículo 20, e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Pregamos neste versículo a semana passada, né? Então, Paulo provavelmente esteve tão ocupado anunciando o evangelho nas regiões onde Cristo não era conhecido, que não teve tempo de ir a Roma. Mas o desejo, ele diz, né? Sempre tive desejo. Ele fez questão de dizer, olha, eu propus várias vezes ir, mas não teve condições. Então o desejo ele sempre teve. Irmãos, o servo de Deus, ele sempre deseja estar com os irmãos na fé. Alguém que se diz crente, alguém que se diz servo de Deus, alguém que se diz cristão, alguém que se diz salvo, e não gosta de estar no meio do povo de Deus, irmãos, esse não é realmente um servo verdadeiro de Deus, é um crente nominal talvez, né? Mas o crente verdadeiro, ele gosta de estar com os irmãos na fé, pois compartilham de um mesmo Espírito. Nós temos o mesmo Espírito. Espírito Santo, não importa se estamos aqui em Araguari, não importa se estamos em Taguatinga, não importa se estamos em Franca, não importa se estamos lá em Cabo Frio, ou até Cabo Verde, né? As ilhas do Cabo Verde. Eu queria falar Cabo Verde, mas é o Cabo Frio, né? Vocês perceberam, né? Não importa, irmãos, onde nós estejamos, se há ali salvos verdadeiros, eles têm o mesmo Espírito, o Espírito Santo, que também habita em nós. E o servo de Deus, ele gosta, ele tem desejo de conhecer
novos irmãos e de ter comunhão. Mas não só compartilham do mesmo Espírito, mas compartilham da mesma fé em Cristo, a mesma fé que salva, e compartilham da mesma missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, basicamente, temos tudo em comum, né? Assim como a igreja primitiva, né? Temos tudo em comum. O servo de Deus deseja não só estar com aqueles que já conhece, mas ele deseja também conhecer novos irmãos, novas igrejas, novas histórias de como conhecer o Evangelho de salvação em Cristo Jesus e como Deus tem abençoado suas vidas. Irmãos, quando estamos ali na Estância Esperança ou outro acampamento, nós muitas vezes conhecemos irmãos que nunca havíamos conhecido antes, ou mesmo até irmãos que nós já conhecemos, mas muitas vezes conversando ali, eles contam, né, isso aconteceu comigo, tal, ou foi assim que eu fui salvo, e é uma grande bênção. É gostoso ouvir como Deus tem abençoado outras vidas, assim como tem abençoado as nossas. E muitas vezes as histórias são parecidas, né? Muitas vezes algumas coisas são bem comuns ao que nós passamos, vemos que outros passam a mesma coisa. Isso é muito bom. Quando visitamos outras igrejas, né, fazemos novas amizades com irmãos em Cristo, é muito bom ouvir suas histórias. Isso é mais fácil, logicamente, para o pastor, né? Que o pastor muitas vezes é convidado, né, para pregar em outras igrejas, mas isso não é só regra do pastor. Você mesmo pode combinar uma viagem lá para a Formiga. Pastor Anderson vai ficar feliz da vida em receber você lá, você e sua família. Né, lá no Pastor Juarez, fugiu o nome agora. Vale de Jequitinhonha, obrigado. Lá no Vale de Jequitinhonha, lá em Portugal, pastor Jovito, né, se tiver condições financeiras, né, para isso. Aqui pertinho, irmãos, Uberaba. Tem irmãos aqui que nunca foram em Uberaba, não conhece a igreja ali, não conhece o ministério do pastor Leonilson aqui, 1h30 de distância, irmãos. Delta, que é um pouquinho mais para frente. Então nós temos vários lugares que nós podemos conhecer. O irmão gostaria de falar alguma coisa? Tá, não, aí não importa, né? Para lá é porque quem está olhando, né, tem que ser para lá, né? Se para lá, eles vão pensar que é para o lado deles, né? Direção não é comigo, né? Os irmãos já sabem. Pior que é verdade. Irmãos, agora falando sério, se você não tem esse desejo, você tem algum problema espiritual, sabia? Porque o salvo, ele quer, eu já disse, ele tem o mesmo espírito, ele tem a mesma fé, a mesma missão. Ele sente necessidade de estar junto com outros, com o mesmo espírito, mesma fé e mesma missão. Eu tenho um grande desejo de conhecer alguns lugares, né? Assim como o apóstolo Paulo, né? Ainda fui impedido, mas tenho vontade, tenho desejo. E muitas vezes o que falta talvez para nós é programar, não é verdade? Programamos muitas vezes para ir para tantos lugares que muitas vezes não vai edificar em nada, né? Para a nossa família. E quando nós poderíamos estar numa obra missionária, visitando o missionário, e sendo edificados, né, todos da família. E com certeza voltaremos, né, muito melhores do que quando saímos de nossa cidade. Então o apóstolo Paulo, ele era assim. Ele queria conhecer aqueles irmãos, mesmo não tendo fundado a igreja, mesmo tendo ouvido histórias e só conhecido algumas pessoas, ele queria conhecer os outros também. Segundo lugar, o segundo desejo do servo de Deus é cumprir a sua missão. Este é outro desejo realmente forte do verdadeiro servo de Deus. Cumprir a sua missão. Ele tem plena convicção de que ele tem uma missão. Ele tem plena convicção de que ele não está aqui por acaso. Ele tem plena convicção de que ele precisa trabalhar,
que ele precisa cumprir, de que ele precisa tratar dos negócios do seu Senhor, conforme nós falamos aí primeiro tempo, né? No estudo bíblico aí sobre a salvação. Lembrando o texto, agora do versículo 23 e 24, diz o seguinte: mas agora que não tenho mais demora nesses sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. O servo de Deus não só tem necessidade ou sente necessidade e desejo de estar com os irmãos na fé, mas ele também sente o peso de cumprir a missão que lhe foi conferida pelo Senhor Jesus. E todos nós temos uma missão. Todo aquele que se diz servo de Deus tem uma missão. Ele não está apenas vivendo por viver. Ele não está aqui apenas por acaso. Se Deus salvou essa pessoa, se Deus realmente colocou essa pessoa nas regiões celestiais, se essa pessoa nasceu de novo em Cristo e ainda está aqui, é porque Deus tem uma missão para cada uma dessas pessoas. Pelo que entendemos, conforme o apóstolo Paulo escreveu aqui no verso 23, Paulo fez conhecido o nome do Senhor Jesus Cristo em toda a região em que esteve. Eu li, parece que é a região leste. E agora ele queria ir para a região oeste. De forma que, agora então, ele precisava levar o evangelho de Jesus a regiões que ainda não ouviram. Lembra, pregamos a semana passada, que ele tinha um foco de cumprir a sua missão, um foco de pregar aonde ainda não tinha sido pregado. Ele não queria edificar aonde outro tinha colocado o fundamento. Porque ele não queria edificar em fundamento de outra pessoa. Então ele queria chegar porque ele foi chamado para ser missionário aos gentios, missionário, apóstolo, né, enviado aos gentios, aqueles que ainda não ouviram de Jesus Cristo. Então os planos aqui era de ir para a Espanha, e ali pregar o evangelho de Cristo, assim como ele pregou em vários lugares, né, conforme nós já vimos aqui na carta aos Romanos. Mas antes, o que eram os planos dele? Antes de pregar na Espanha, ele faria então aquilo que desejava há muitos anos. Muitos anos ele desejava visitar os irmãos em Roma para ter um tempo de alegria com eles, conhecendo também muitos irmãos e revendo alguns irmãos que já conhecia. Mas não só isso, tem outro motivo também interessante. Paulo desejava ser enviado pela igreja de Roma para a Espanha. Ele tinha esse desejo, ele coloca aí, né? Irmãos, Paulo nunca esqueceu qual era a sua missão. Paulo nunca tirou de foco, né? A missão de Paulo nunca ficou desfocada. Ele sempre sabia e nunca esqueceu qual era a sua missão. Acima de tudo, né? Acima de tudo. Irmãos, todos nós temos desejos, todos nós temos vontades, mas não podemos esquecer o que é prioridade nesta vida. Nós não podemos esquecer a nossa missão. Durante muitos anos, o apóstolo Paulo queria conhecer aquela igreja, ele queria ir a Roma, ter um tempo alegre com aqueles irmãos, mas ele não foi por quê? Como eu já disse, porque ele priorizou a missão que Cristo havia dado a ele, que era de pregar aos gentios, e ainda havia lugares dali onde o evangelho ainda não tinha chegado. Então não tinha como ele sair dali e ir para o seu desejo pessoal e ir para Roma. A missão falava muito mais alto. A missão era a prioridade. Por isso que ele sempre disse, né? Então fui impedido. Eu tinha coisas
maiores a fazer. Dentre todos os desejos que temos, irmãos, como servos de Deus, precisamos desejar, em primeiro lugar, cumprir a missão ou o ministério que recebemos de Cristo. Você tem como prioridade isso? Cumprir a missão? Eu temo que existem irmãos aqui que não sabem ainda qual é a sua missão. E, sinceramente, se você não sabe qual é a sua missão, eu tenho medo de que você talvez nem salvo é. Porque não é possível um salvo não saber qual é a sua missão. E eu temo mais ainda quando nós sabemos qual é a nossa missão e não fazemos. E não cumprimos. Somos como soldados desligados da guerra. Soldados que, como é que chama o soldado que se aparta, né? Da guerra, tem um nome, né? Desertor. Somos como soldados desertores. Isso é um crime muito grave, né? Quando o soldado faz isso. Nós temos uma missão, mas nós fugimos. Nós não queremos cumprir aquela missão. E não é porque a missão é ruim. Não é porque a missão é difícil. É uma das melhores missões que existe na face da terra. Resgatar almas da condenação do inferno. Em terceiro lugar, ou o terceiro desejo do servo de Deus, não é só também cumprir a sua missão ou rever os irmãos na fé, mas também o terceiro desejo do servo de Deus é o crescimento espiritual. Este é um desejo, eu sei que nós pensamos muito nos pastores ou até missionários, mas é um desejo do servo de Deus, irmãos. Qualquer pessoa realmente que se diz salvo, que realmente tem certeza absoluta de sua salvação, sabe por que está aqui, sabe qual é a sua missão. O desejo dele é ver crescimento espiritual de todos os salvos. Olha o texto, lembrando aí, versículo 25 ao versículo 27. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais, ou os materiais, né? Antes de Paulo ir a Roma e depois para a Espanha, né? Ele avisa então os irmãos aqui na carta, ele avisa que iria passar em Jerusalém primeiro. Ele iria passar em Jerusalém para ministrar aos santos. O que seria isso? O versículo aí nos diz, né? Muitos irmãos pobres em Jerusalém estavam passando necessidades, realmente necessidades materiais. Por isso, então, o apóstolo Paulo, provavelmente antes de escrever essa carta, ele faz um levantamento de oferta, um levantamento, uma coleta para ajudar esses irmãos de Jerusalém, os irmãos pobres de Jerusalém. E houve uma resposta imediata, tanto daqueles que eram da Acaia, quanto também dos irmãos que eram da Macedônia, e principalmente dos irmãos da Macedônia. Ele chega a comentar isso, eu vou ler o texto, né, daqui a pouco. Mas a resposta dos irmãos para ajudar os irmãos de Jerusalém é imediata. E supera todas as expectativas do apóstolo Paulo, de forma que ele escreve sobre os irmãos da Macedônia. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 2 ao versículo 4, ele escreve o seguinte ali, olha: como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza, aqui está falando da Macedônia e não de Jerusalém, e como em sua profunda pobreza abundou em riquezas
da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Irmãos, ele fica impressionado conforme nós estamos falando aqui, com o crescimento espiritual desses irmãos. Ele fica impressionado, e ele chega a comentar aqui na carta. A palavra coleta, aí no versículo 26, de Romanos 15, né? É a mesma palavra, no caso aí, que pode ser traduzida como comunicação e também comunhão. Os irmãos já devem ter ouvido a palavra koinonia, não é verdade? Comunhão. É a mesma palavra que em coleta. Eu achei muito interessante isso. O que mostra isso? Mostra o companheirismo dos irmãos nos momentos de necessidade. Mas aqui, não é só isso, mas foi colocado aqui pelo apóstolo Paulo como uma forma de agradecimento aos irmãos de Jerusalém por terem anunciado o evangelho. E esse evangelho chegou até eles. O evangelho não saiu de Jerusalém? Eles não começaram, né? Foram dispersos, não foram anunciados a todas as regiões. Então eles tinham basicamente um saldo devedor, né? Eles deviam muito a Jerusalém, porque se não fosse aqueles irmãos que saíssem de Jerusalém anunciando, o evangelho nunca teria chegado a eles, a Macedônia e a Acaia. Houve, irmãos, boa vontade para fazer. Não foram aqui forçados a dar, como algumas igrejas acontece isso, né? Não foram forçados a dar. Não houve aqui imposição para que eles cooperassem, ajudassem aqueles irmãos de Jerusalém, os pobres de Jerusalém. Mas, como nós já lemos aí, na Macedônia, eles rogaram, por favor, deixa-nos ajudar. Talvez o apóstolo Paulo poderia falar, mas não precisa não, vocês estão precisando. Não precisa não. Não é assim que a gente faz com algumas pessoas? Não, irmão, não precisa não. Mas eles rogaram, deixa-nos ajudar. Queremos participar. E eles mesmos talvez precisavam de ajuda. Sabe o que é isso? Crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Um dos desejos do servo de Deus é ver o crescimento espiritual dos irmãos. Deixa eu ressaltar algo aqui. Muitas vezes nós olhamos para os irmãos e talvez queremos, né, que o irmão cresça em alguma área, cresça em outra, ou melhora nisso, ou melhora naquilo. Mas quando eu digo aqui que o desejo do servo de Deus é o crescimento espiritual dos irmãos, ele está se incluindo junto, ok? Nós somos muito bons para ver as falhas dos outros e muito cegos para ver as nossas falhas. Somos muito bons para julgar os outros, mas não conhecemos as leis quando se aplica a nós. Uma das provas claras de que um irmão ou igreja está crescendo espiritualmente é quando ele tira do próprio sustento. Isso é uma prova clara. Não é comum isso. Não é comum você muitas vezes tirar aí da boca do seu filho para dar para outro. Não é comum. Isso é uma prova clara de crescimento espiritual, de amor genuíno, de compaixão genuína. Eu não estou dizendo aqui, não me entenda mal, eu não estou dizendo aqui que você vai deixar os seus filhos passar fome, ou você passar necessidade, ou deixar de pagar uma conta para ajudar outras pessoas. Não é isso. Mas como os irmãos sabem, nós temos um sustento. Nós temos aí basicamente um salário, né, mensal, algo que nós recebemos. E queira ou não queira, tirando ali algum valor, isso pode fazer falta para nós. Não é verdade? Hoje seu carro está funcionando, amanhã pode não estar. Hoje você está firme, forte, como um leão. Amanhã pode estar parecendo um bicho preguiça, né? Comparação esquisita, né?
Mas amanhã pode estar doente, pode estar prostrado numa cama, pode ter que comprar remédio, pode ter que pagar cirurgia. Então, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Uma prova clara de que há crescimento espiritual é quando tira do seu próprio sustento, qualquer valor, irmãos. Porque isso lá na frente pode fazer falta. Como eu disse, não é natural, não é normal, isso é espiritual, é sobrenatural. Eles deviam muito à igreja de Jerusalém, aos irmãos de Jerusalém. Aqui era uma forma simplesmente também de demonstrar amor, de demonstrar gratidão a alguém, ou até mesmo a alguma igreja, né, que fez muito pela sua vida. Os irmãos devem ter aqui pessoas, ou talvez até mesmo igrejas, não sei, que os irmãos são muito gratos, porque através dessas pessoas o evangelho chegou até você. Pergunto, se os filhos dessa pessoa, se essa igreja talvez passasse necessidade, você não se sentiria realmente impulsionado a ajudar? É basicamente o que aconteceu com eles aqui. Nós somos devedores a muitas pessoas, somos devedores até a alguns países. Eu não entendo muito sobre missionários, né, de quais países, mas um grande número, pelo menos que fez um impacto muito grande na minha vida pessoal, é os americanos, os cristãos dos Estados Unidos. Não os americanos, os norte-americanos, né, porque nós também somos americanos, né? Então, muitos missionários vieram dos Estados Unidos, deixaram suas famílias. Hoje está muito fácil, né? Você pega o celular, você conversa daqui lá no Japão, nos Estados Unidos, mas quando eles saíram, na época que eles saíram, não tinha essas coisas. Quando eles deixavam suas famílias, eles deixavam realmente para valer, não ia haver nenhum contato durante aí muitos anos, talvez por carta. É basicamente isso que os irmãos da Acaia e também da Macedônia sentiam com respeito a Jerusalém. Gratidão. Em quarto e último lugar, o quarto desejo do servo de Deus é as suas orações por ele. Isso é bem meio lógico, né? Quem aqui não gosta de oração? Quem aqui não gosta que alguém ore por você? Então é um desejo bem lógico, né? Bem natural. Mas o texto, do versículo 28 ao versículo 33, para lembrar, diz o seguinte: assim que concluindo isto, e havendo-lhes consignado este fruto de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Aqui Paulo, ele conclui então o seu desejo de passar em Jerusalém para deixar então as ofertas e depois ir para Roma e ter um tempo abençoado com aqueles irmãos e por fim, depois ser enviado por eles ali de Roma para ir pregar o evangelho lá na Espanha. No verso 29, Paulo tem a convicção de que a sua visita a Roma iria trazer bênçãos a todos, não só à igreja, mas a ele também, bênçãos por causa do evangelho de Cristo. E é por isso então que no verso 30, ele pede que os irmãos de Roma orem por ele, pois ele sabia que iria enfrentar muitas lutas nesse caminho até chegar em Roma. Paulo então apresenta aí 2 motivos para eles orar, ele apresenta 2 petições, e ele apresenta também 2 propósitos na oração.
rapidamente aqui, os dois motivos que ele apresenta é por nosso Senhor Jesus Cristo, eles orarem pelo amor, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito Santo. Esse era o motivo para eles orarem, para eles combaterem com ele em oração. As duas petições que ele faz é para que seja livre dos rebeldes. E se tratando de apóstolo Paulo, tinha que orar mesmo, né? Porque o povo não pegava leve com ele não, né? Até apedrejar ele, já matar, até fazer voto, né, de matar, não comer nem beber, até que mate esse apóstolo Paulo. Então, ele pediu para que seja livre dos rebeldes, porque ele corria grande risco de vida. E o outro pedido é que a administração seja bem aceita, né, lá em Jerusalém. Os dois propósitos da oração que ele coloca para eles é para que ele chegue lá em Roma, chegue, né, a vós com alegria. Ele queria chegar lá bem, ele queria chegar lá alegre, animado. Então, a viagem, né, a trajetória teria que ser abençoada, senão ele poderia chegar lá, talvez animado, triste ou machucado, né, não sei. E o outro propósito era que ele possa, então, recrear com eles, né, recrear convosco. No caso, é ter um bom tempo de comunhão, alegrar realmente. Irmãos, o servo de Deus, ele sabe que nada faz sem o poder de Deus. Se o apóstolo Paulo que fosse aqui como alguns hoje, né? Eu sei, eu faço, eu aconteço, eu sou o bambambam. Tem alguns que são assim, né? Ele não pediria oração. Não, estou indo lá, vai ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Mas ele pede oração, porque ele é um servo verdadeiro de Deus. Ele sabe que nada acontece sem a vontade de Deus, sem a intervenção de Deus. E nada ele faz sem o poder de Deus. Ele sabe que necessita do auxílio, ele sabe que necessita da proteção de Deus em tudo o que ele faz no seu ministério. Por isso, então, o servo de Deus deseja que outros irmãos se juntem a ele em oração. Irmãos, o apóstolo Paulo estava aqui numa batalha, estava numa missão. A vida dele era uma missão, depois que ele se converteu, né? Talvez isso não soa muito familiar para você, porque você não tem missão, você não está na missão. Ou melhor, você tem missão, mas você não está na missão. Então não sou muito familiar, mas oração, pedir oração, para mim, mas para quê? Porque você não faz nada, então você não tem pelo que orar, né? Mas o apóstolo Paulo estava numa batalha, precisava de ser auxiliado espiritualmente por Deus. Esse é o verdadeiro servo de Deus. Ele sabia que através da oração, Deus fazia maravilhas nas suas vidas. Irmãos, quando sabemos que temos muitos irmãos orando por nós, somos mais fortes. Sentimos mais fortes e confiantes na obra do Senhor. Somos mais convictos de que Deus responderá às orações. Você já precisou muito de oração? Quantos aqui já precisou? Pastor, olha, teve uma época que eu precisei muito de oração. Já precisou? Levanta sua mão. Você já precisou? Você sentiu isso que eu acabei de dizer? Você tinha muitos irmãos orando por você? Você sentiu realmente que Deus estava no controle? Sentiu realmente, mesmo numa situação difícil, em luta terrível, ainda assim fortificado pelo Espírito Santo? Ainda assim descansado no poder de Deus? O apóstolo Paulo, ele fazia questão realmente, o desejo dele é que os irmãos de Roma orassem, e como ele diz, é uma batalha, né? Ele diz, combatendo junto comigo, vocês vão estar combatendo junto comigo em oração. Nós oramos por 4 missionários hoje, né? Eles estão na frente de batalha, nós costumamos dizer isso. Nós estamos combatendo, quando nós oramos, colocamos eles perante Deus em oração, estamos combatendo juntamente com eles. Estamos no campo de batalha.
Mas a questão aqui, será que nós estamos batalhando de tal forma que precisamos de oração, como o apóstolo Paulo precisava? Ou talvez você, não preciso tanto não, pastor, porque não faço muita coisa para Deus não. Então muda, procura saber o que você pode fazer na obra de Deus. Lugar em que não falta coisa para fazer é na obra de Deus. Lugar onde não falta coisa para fazer é numa igreja. No verso 33, como forma de agradecimento, então, pelas orações dos romanos, ele sabia que eles iriam orar por ele. Ele tinha plena convicção disso. Então, como forma de agradecimento, Paulo abençoa eles. É tão bom, né? Muitas vezes eu ouço, né, pastores, missionários, amigos, né, irmãos em Cristo, dizendo, eu estou orando por você. Como é gostoso. Você sente vontade, não, eu vou orar por ele também. Não é verdade? Então, Paulo, que ele pede oração, mas ele tinha convicção, eles vão orar por mim. E ele já, nesse momento, ele já abençoa, ele já ora por eles. Ele acaba, então, de pedir que orem por ele, mas agora ele ora por eles, ora, né, pelos cristãos de Roma, dizendo o seguinte, né, e o Deus de paz. O que quer dizer isso? O Deus que dá toda a bênção, irmãos, o Deus que dá o bem-estar espiritual e material. Então ele diz, o Deus de paz, seja com todos vós. Amém. O que quer dizer amém? Seja assim. Seja assim. Não se pode desejar maior bênção do que esta. Não se pode desejar maior bênção do que essa, pois se Deus está conosco, sua bênção e a sua paz também estarão. Deus está com você? Tem plena convicção disso? Então a sua bênção, a bênção de Deus e a paz de Deus está com você. Amém? Concluindo, você é um servo ou uma serva de Deus? Você vive para Deus? A sua obediência é a Deus? Outra pergunta, quais são os seus desejos? Desses desejos que você tem, quais desses desejos são desejos espirituais? O que tem prioridade em sua vida? O que é mais importante? O que você não pode deixar de fazer? Você tem o mesmo desejo que Paulo de visitar e conhecer novos irmãos na fé, novas igrejas, ministérios, campos missionários? É seu desejo cumprir a sua missão? Ou tanto faz? Tá bom, Jesus voltar, se eu fiz ou não fiz, tá bom demais. Estou salvo mesmo. Cuidado, de repente nem salvo você é com esse pensamento. De repente você é só um crente nominal, como nós já falamos bastante sobre isso. O servo de Deus, ele tem desejo de cumprir a sua missão, ele tem desejo de encontrar com seu mestre, com seu Senhor, e receber, não é as palavras mau e negligente servo. Ele quer receber servo bom e fiel. É desejo seu ver o crescimento espiritual dos irmãos em Cristo, principalmente de sua igreja? Aí outra pergunta, que nem está aqui, né? O que você tem feito para que isso aconteça? É desejo ter outros irmãos combatendo junto com você em oração? Você necessita disso? Você carece disso realmente? De que outros irmãos orem por você, porque você vai estar enfrentando as hostes espirituais da maldade, você vai estar enfrentando o inferno e todos os seus demônios, você vai estar enfrentando o diabo, tentando resgatar almas do inferno. Então é o seu desejo ter outros irmãos combatendo em oração por você. E eu termino, irmãos, dizendo que sejamos realmente verdadeiros servos fiéis. Que tristeza seria ouvir de Cristo, aquele que morreu por nós, aquele que derramou todo o seu sangue
puro, imaculado. Que tristeza seria ouvir por aquele que fez tudo por nós, ao qual nós temos em nossa mente, com amor, com grande paz. Que tristeza talvez seria ouvir aquele olhar que Pedro viu, e junto com aquele olhar ouvir: mau e negligente servo. Que sejamos verdadeiros servos fiéis, amém? Vamos colocar de pé.